Inteligência artificial pode ser neutra? O nosso amigo André Marcília está alertando que usuários das redes sociais estão tratando o Grok do X como uma espécie de fonte alternativa à imprensa tradicional. Mas, paradoxalmente, a inteligência artificial do Elon Musk, ela se alimenta exatamente das informações produzidas pela mídia convencional, aquela do consórcio. Por isso, segundo André Marcília, é um erro trocar a dúvida em relação à imprensa pela ilusão de uma neutralidade da inteligência artificial. Marcília está defendendo que o melhor uso da IA não é passivo, mas interativo. Perguntar, duvidar, corrigir, tensionar, contradizer. Segundo Marcília, quando tratamos a IA como oráculos, criamos um tipo de ignorância autoritária. É isso mesmo? Você acompanha o voto do relator, meu caro Carlos Cauti? Apoio sempre o voto do relator. Bom, primeiramente, a inteligência artificial, ela é programada por seres humanos, ela não desce no céu como o Espírito Santo, né? Tem gente que treina a inteligência artificial. Então, se os treinadores da inteligência artificial são humanos estúpidos, né, provavelmente não será tão inteligente assim, ou são humanos ideologizados, provavelmente não vai ser inteligência assim. Então, é isso que a gente está vendo em várias ocasiões. Eu me lembro claramente do ChatGPT, quando um tempo atrás perguntaram para ele, mostra imagens de soldados nazistas. Mostrou negros, mostrou asiáticos, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Isso, como estilo de SS, no caso, né? Então, é óbvio que as várias inteligências artificiais que estão no mercado mostram, sim, que há uma grande ideologização por parte dos programadores, né? Que estão, especialmente no Vale do Silício, que é uma das regiões do mundo com maior taxa de contaminação pela ideologia da lacração, né, pela ideologia woke, e isso então acaba deixando, né, emburrecendo a inteligência artificial. Se os programadores são um bando de ideologizados, também a inteligência artificial não será isenta, né, desta praga. Gostei de ver, hein? Esse André Marcília está mais corajoso que o Alexandre de Moraes. O outro desafiou o Elon Musk e o Marcília está desafiando o Grok. Bacana, hein? Gostei dessa, Marcília. Pois é, olha, eu só espero não perder os cabelos, assim como o Alexandre de Moraes. Mas é isso, né, Serrão? Tá uma modinha, todo mundo pergunta pro Grok como se fosse uma alternativa à mídia. A imprensa ela não tem a resposta, então vou perguntar pro Grok. Só que eles não sabem que o Grok vai buscar a resposta na velha imprensa. Então, não adianta nada. Você precisa questionar o Grok, em vez de perguntar e aguardar passivamente a resposta. Dureza, hein? Você quer falar sobre essa do Grok? Você também é um perguntador ao Grok, meu caro Dácio Bracarense. Na verdade, não. Eu, de vez em quando, entro aqui nos embates, uns debates com as inteligências artificiais, seja ChatGPT, Grok, entre outras coisas, e eu estava lendo que elas têm alucinações também. É algo curioso. Isso aí é o grande desafio agora, né? Porque está havendo aí essa. Depois eu sugiro que o nosso público pesquise sobre essa questão das alucinações da inteligência artificial, porque elas acabam gerando informações simplesmente inexistentes. A inteligência artificial criando histórias, sobretudo, criando fatos que, na verdade, nunca aconteceram, portanto, não são fatos. Então, esse é um problema que a sociedade vai ter que administrar. Mas eu concordo com Marcília, a gente está deixando de utilizar a nossa inteligência para explorar a inteligência artificial, para poder substituir a nossa inteligência pela inteligência artificial. Isso é um risco. E eu espero que a sociedade acorde o quanto é tempo e não permita que isso aconteça. O presidente Lula classificou como abominável a emissão do visto americano com identificação masculina para a deputada Erika Hilton. O Ministério das Relações Exteriores pedirá esclarecimentos aos Estados Unidos após a parlamentar receber o documento com o sexo masculino. Erika Hilton havia recebido um visto anterior em 2023, no qual constava o sexo feminino, mas o novo documento mudou para o sexo masculino, porque a deputada é trans.
A deputada do PSOL anunciou que denunciará o presidente Donald Trump à ONU por transfobia e desrespeito aos registros civis brasileiros. A iniciativa foi comunicada a parlamentar pelo próprio chanceler Mauro Vieira após reunião na quarta-feira. Carlo Caucci, o Lourão deve estar morrendo de medo, né? Pois é, já estão preparando as defesas antiaéreas porque eles estão amedrontados que a Força Aérea Brasileira vai começar uma operação de guerra e bombardear a Casa Branca e todos os fascistas que moram lá dentro e que negaram esse importantíssimo documento para a deputada federal Erika Hilton, que foi impossibilitada dessa forma de ir para os Estados Unidos e com seus discursos mudar o mundo. Ou seja, mais uma vez, aquele bando de trogloditas dentro da Casa Branca se demonstram uns golpistas que estão evitando, estão bloqueando o progresso da humanidade e, portanto, é obrigação moral do governo brasileiro intervir de todas as formas possíveis e imagináveis para mudar esse rumo, o que francamente é ridículo, tudo isso é ridículo. Esse mesmo governo brasileiro que se limpa a boca todo dia com a palavra soberania, que quando tem uma crítica internacional ou qualquer veículo de comunicação ousa relembrar que são um bando de corruptos e que o Supremo Tribunal Federal é abusivo, está atuando de forma abusiva, que é uma corte política, que tem condenados por crimes que não cometeram, tem exilados políticos e que o ministro Alexandre de Moraes está concentrando poderes excessivos, aí todo mundo é defensor da soberania brasileira contra intervenções estrangeiras. Agora, é suficiente que um país aplique suas próprias leis e não conceda o visto para uma brasileira, né, que nasceu homem, por sinal, e que aquele país reconhece como homem, e aí o risco de estourar a nova guerra, a terceira guerra mundial, com o Brasil defendendo os direitos dos trans mundo afora, aí se torna algo muito concreto. Tudo isso é nada mais do que ridículo e uma risada que será ouvida de Washington até Brasília, uma risada vos sepultará. Darcio Bracarense, os nossos melancias já devem estar morrendo de medo, né? Já pensou uma guerra do Trump contra o Brasil? Eu vou arriscar dizer que o Trump não vai tomar nem conhecimento disso. E arrisco a dizer também que tudo isso é uma grande balela. Porque é abominável é velhinho roubado no INSS. Abominável é a inflação que está comendo o salário do povo trabalhador. Abominável é a quantidade de estupros que tem no país e que aumentou. Abominável é o número de assassinatos em dezenas de milhares. Abominável é saber que 80.333 pessoas simplesmente desapareceram em 2023 diante de um governo inerte. É engraçado como é que se usa abominável para qualquer coisa. Isso é verdadeiramente abominável. E abominável é um governo que utiliza esse tipo de pauta para encobrir a sua ineficiência e os vários escândalos de corrupção. Abominável é saber que aposentados dos Correios serão roubados mais uma vez, fora o rumbo das estatais, que é igualmente abominável. Bem, essa palavra abominável cabe em tanta coisa no Brasil que, olha, eu vou dizer uma coisa para você, usar abominável por conta de um visto. Bem, o Lula poderia falar acerca da China, porque na China eles também não aceitam o nome social. E aí? Nós vamos fechar as fronteiras e não vamos fazer mais comércio nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com ninguém por conta da Erika Hilton. Faça-me o favor, está utilizando tudo isso como cortina de fumaça, porque tudo em seu entorno é abominável. André Marcília, é uma coleção de coisas abomináveis, né? Eu vou dizer mais uma nessa lista aí de abominabilidades, né? Se é que existe esse termo, depois, se não existe, fica existindo a partir de agora. Que é o seguinte, sabe o que é mais abominável? Abominável é um juiz de direito passar a vida inteira com um nome falso, julgando os outros, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso ser engraçado, a gente achar isso divertido. O assunto morreu, né? Morreu. Eu vi um advogado do Prerrogativas dizendo que isso merecia uma série da Netflix, assim, divertidamente.
né? Aí isso que é abominável. Então a gente está no terreno aqui da inversão de valores. Nós perdemos os valores e, perdendo os valores, nos tornamos insensíveis àquilo que é ou não prioridade. Então, olha o ridículo. Eu fico pensando o futuro, olhando para o dia de hoje, entendendo que um presidente da República do Brasil, como disse o Bracarense, e como disse o Cauti, que está sendo acusado de roubar velhinhas num rombo gigantesco, que até ontem estava falando da defesa da soberania e de não sei o que, mas não sei o que lá, do Brasil, e está reclamando, mas para os holofotes do mundo inteiro, que os Estados Unidos colocaram o gênero masculino ou feminino no passaporte de alguém. Pelo amor de Deus, eu fico imaginando o futuro, olhando pra gente, falando assim, sério mesmo que esses caras perdiam tempo com isso, que esses caras não percebiam que o governo está tirando sarro deles? Será que esses caras não percebem que essas pessoas que estão dentro desse governo não têm pauta nenhuma, não têm o que dizer e ficam dizendo isso para cobrir a falta de assunto, que usam essas pautas identitárias? Porque quando a pauta identitária chega no governo, por exemplo, quando tem assédio dentro do governo, como a gente viu no caso Silvio Almeida, aí a pauta identitária vai para segundo plano. Ah, não, mantivemos aqui todo mundo dentro do governo por uma questão de estabilidade. Aí a estabilidade do governo é mais importante do que a pauta minoritária ou identitária. Agora, na hora que os Estados Unidos, peraí, deixa eu ir para o holofote, deixa eu ir para a mídia, deixa eu ir para os microfones. Por quê? Porque com isso eu encubro todos os escândalos que estão acontecendo dentro do Brasil. Porque aí eu jogo o foco de tudo que está errado para a questão de se você coloca feminino ou masculino num visto. Então, é isso. É um desvio de foco para que um jogo de espelhos, para que a gente embarque nessa furada. Então, o que a gente pode talvez dizer para o nosso espectador é: não caia nessa, não entre nessa discussão. Perceba que você está sendo manipulado por um assunto que não importa nada e desviado o seu foco do assunto que importa tudo, que é você está sendo roubado. Exato. Já está na cara de todo mundo, né, Dácio? Serrão, não, só veja que interessante. Ele fala que uma questão de nome é abominável, e a gente está tratando aqui hoje da condenação da Débora Rodrigues. Tem coisa mais abominável do que 14 anos de prisão para uma menina que escreveu com batom numa estátua? Isso sim é abominável. E veja como é que ele não comenta sobre isso. Algum jornalista entrevistou o Lula perguntando se ele achava justa a prisão da Débora, 14 anos presa por conta do batom. Ele vai chamar de abominável? Faça-me um favor. E malandragem, né? Abominável, Lula, essa armação ilimitada de usar e abusar da questão identitária. É coisa de um governo ou que não tem identidade ou que há uma grande falsidade ideológica. É nota -13 para essa petralhada. Essa turma está preparada para o desafio de ensinar inglês a você em uma semana de imersão de curso. O que você precisa fazer? É grátis. Apenas pegue o WhatsApp que está aqui na tela, 98 81 89 14 13. Ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code aqui na página, vai direto para conversar com a turma do Daily Talks. E aí, você só vai pedir o seguinte: eu quero a bolsa de estudos de uma semana do Bradock, eu quero desafiar vocês a me ensinar inglês durante uma semana. Desafio será aceito imediatamente e você vai ver como vai ser bacana isso. E se você gostar, já sabe, o Bradock Show também garante que você terá uma super promoção para cursar este curso que é fantástico. Daily Talks, você não pode perder essa oportunidade. Liga agora 98 81 89 14 13. Venha aprender inglês com os mestres do idioma. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.